Boa noite novamente para quem chegou agora. Hoje a gente vai trabalhar um outro assunto, né? Então, hoje a gente vai falar a respeito de uma questão que está no Código Civil a respeito sobre o empresário casado, né? Então, a discussão aqui é o seguinte: pode um empresário fazer contratos, né? Celebrar um acordo de sociedade com o seu cônjuge? Ou alguém que seja casado pode celebrar um contrato de sociedade com terceiros? Qual é a discussão? Por que o código regulamenta isso? Né? Para você entender. O regime de casamento, assim como o regime de sociedade, eles vão fazer com que as pessoas confundam patrimônio, né? Misturem patrimônio, unam muitas vezes patrimônio. Então, quando você se casa, né, você vai passar né, a conviver com a pessoa, obviamente, e você vai passar a muitas vezes a ter um patrimônio em comum, a depender do regime de casamento. Como você sabe, a gente tem, né, vários regimes de casamento no ordenamento jurídico brasileiro. Obviamente, depois você vai estudar isso com mais detalhes aí no curso de, né, Direito Civil, lá no final da faculdade, no nono período, sobre família, né? Lá no direito de família. E aí você vai estudar que o regime de casamento pode ser, né? O mais comum, o regime da separação parcial de bens, que em resumo, né? Significa dizer que a pessoa casa e tudo que aquilo que é adquirido na constância do casamento presume-se que é de ambos, não é isso? Então você se casou hoje, a partir de hoje, tudo que for construído pelos dois é dos dois. Pouco importa se o patrimônio está em nome de um ou se está em nome de outro, pouco importa o quanto cada um contribuiu para a aquisição daquele bem. Tá? O regime mais comum é o regime da comunhão parcial de bens. O segundo regime possível é o regime da comunhão total de bens. No regime da comunhão total de bens, o patrimônio todo, né, anterior e posterior ao casamento, ele passa a ser de ambos. Não é tão comum, mas é possível, está lá no Código Civil. E a terceira opção é o regime da separação de bens, né? Ou seja, o patrimônio, né, dos cônjuges não se unem. Né? O regime patrimonial fica distinto, separado, o patrimônio anterior e posterior ao casamento não se unem. A título de informação, existe um quarto regime de casamento. Alguém conhece? Alguém sabe? Fica à vontade para falar. Ninguém? Que é o regime dos aquestos, né? Regime dos aquestos, alguém já ouviu falar? Não? Regime. Deixa eu ver se eu acho aqui o artigo. Regime da participação final nos aquestos, é o nome correto, né? O nome do regime é Regime da Participação Final nos Aquestos. Vou colocar aí no chat, porque eu sei que é um termo pouco usual. Regime da participação final dos aquestos. Por esse regime, cada cônjuge possui um patrimônio próprio e na época da dissolução do casamento, né, ele vai receber a metade, né, dos bens adquiridos pelo casal a título oneroso. Não quero entender o regime agora, que não é muito importante, você vai ver isso depois. É como se fosse feito um acerto, né? Então cada cônjuge tem seu patrimônio próprio, né? Aí no final, o que for comprado, pago, né, vai ser dividido. Então é um meio termo. Essa aula é de empresarial? Sim, a aula é de empresarial. Eu estou falando de casamento porque tem a ver com a nossa matéria. Então, essa foi a dúvida, Inês? Aula de empresarial. Só que o casamento influencia no direito empresarial. Então, se no casamento as pessoas, né, vão comunhar, né, unir patrimônio,
Mas não é igual ao regime da separação parcial de bens? Não, não é igual. O que vai dividir é só o que for comprado a título oneroso. Não é igual. É parecido, mas tem diferença. Tá? Não é igual. Só o que for, né? Só vai a metade aquilo que foi adquirido a título oneroso. É diferente que, no caso da comunhão parcial, é todo o patrimônio. Então, um pouquinho diferente. Então, qual é a discussão aqui? Então, se você se casar ou for casado, isso vai influenciar na relação societária. O que é uma sociedade? Agora vamos né, falar aqui do direito empresarial, já que eu fiz essa introdução aí sobre a questão do direito do casamento. O que acontece na sociedade? Na sociedade, a pessoa, né? O que acontece no mundo empresarial, melhor dizendo antes, né? A pessoa pega parte do seu patrimônio e vai desenvolver uma atividade, não é isso? Então você quer ser um empresário individual, você vai pegar seu patrimônio, seus bens e vai comprar, né, um prédio ou alugar, não importa, vai fazer uma reforma, vai montar ali um restaurante, vai comprar mesas, vai comprar cadeiras, ou seja, está destinando parte do seu patrimônio para aquele empreendimento. Inclusive, você vai ver no trabalho que você vai fazer que eu preciso quantificar a quantidade de patrimônio que eu estou destinando, que é o chamado capital social lá da atividade empresarial. Então, todos os atos constitutivos, eles têm necessariamente de colocar lá o capital social que vai ser destinado para a constituição daquela sociedade lá que você está criando. Então, uma sociedade contratual, né, uma limitada, por exemplo, ou empresário individual. Eu digo que eu estou tirando 100 mil reais do meu patrimônio e estou indicando ou destinando para montar aquele negócio. Ok? O problema é o seguinte, quando eu for casado, né, pode ser que esse meu patrimônio também seja do meu cônjuge. Concorda comigo? Então eu tenho reflexos patrimoniais, né, quando eu sou casado, que vão poder eventualmente se colidir com os reflexos patrimoniais, né, empresariais. Então, vamos chegar lá. Tenha calma, né? Quando você vai empreender, você faz o quê? Então imagina que A, né, é casado e ele vai montar um negócio. Primeira hipótese, ele vai montar um negócio com um terceiro, né? João vai montar com Carlos. E a segunda hipótese é do João montar com a esposa, ok? Ele, em outras palavras, pode os cônjuges, né, terem uma sociedade entre si? Ou pode alguém que é casado ter uma sociedade com um terceiro? Por quê? Essa é a discussão do código, é isso que o código vai regular. Dependendo do regime de casamento, agora, Felipe, dependendo do regime de casamento, isso vai ser proibido. Por que isso vai ser proibido? Porque isso vai fazer uma confusão patrimonial, ok? Imagine que eu seja casado pelo regime da comunhão total de bens. Imagine que eu seja casado pelo regime da comunhão total de bens. Significa dizer que todo patrimônio, né, adquirido anterior e posteriormente ao meu casamento é do meu cônjuge, né, da minha esposa lá. Se eu for celebrar uma sociedade com terceiros, pense bem, né? Eu vou ser sócio, minha esposa não. Mas o patrimônio que eu estou deixando na sociedade não é dela também? Então, de outra forma, como que eu vou conseguir separar o meu patrimônio, né, de forma a conseguir ter um sócio? Então, o meu regime de casamento é da comunhão total de bens. Ou seja, tudo que eu tenho é da minha esposa. Como é que eu vou tirar uma parte para poder montar uma sociedade? Consegue visualizar essa hipótese? Consegue visualizar que não dá para fazer isso? Por quê? Porque é como se a minha esposa também fosse sócia. E de fato ela não vai ser. Ou seja, nesse tipo de regime, fica inviável, né, a separação patrimonial e, consequentemente, fica inviável. A lei proíbe, né, a você montar uma sociedade. Por quê? Porque isso vai fazer uma confusão patrimonial. De fato, né, quem é sócio dessa empresa? Né? De direito é só eu, mas ela também não tem indiretamente uma ligação com esse patrimônio. Então, para evitar esse tipo de confusão, né, para evitar esse tipo de problema, para evitar essa possível confusão patrimonial,
O Código Civil, né, vai disciplinar esse regime de casamento. Né? Olha, então estamos estudando o artigo 977. O que diz o artigo 977? Vou colocar aí para você, lá do Código Civil. Faculta-se, né, ou seja, pode os cônjuges contratar sociedade entre si, eu com a minha esposa, no meu exemplo atual, eu estou fazendo com um terceiro, ou com terceiro, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal. Né? Comunhão universal, comunhão total, também que é um termo usado. De bens, ou na separação obrigatória. Então, no meu primeiro exemplo, né, é exatamente esse. A lei veda a contratação, né, ou a celebração de um contrato de sociedade de alguém que seja casado no regime da comunhão universal de bens, ok? Ela veda, ponto, você sabe a regra. Agora, por que dessa regra? É justamente pela confusão patrimonial. Eu preciso separar o patrimônio para poder destinar parte desse patrimônio para a minha sociedade. Eu não consigo fazer isso no regime da comunhão universal, ok? Por isso que a lei veda, né, que a pessoa casada sob esse regime não pode contratar sociedade. O segundo hipótese, né, a segunda hipótese, né, vedada pela lei é quando a pessoa casa sobre o regime da separação obrigatória. O que é o regime da separação, né, obrigatória de bens? Existem duas formas, né, de separação de bens. Separação de bens, né, o nome é autoexplicativo. Os bens são distintos, separados. A pessoa se casa e o patrimônio anterior e posterior ao casamento não se confunde, né? São separados. Tudo que é meu continua sendo meu, tudo que eu construí durante o casamento é meu, e tudo que a pessoa, né, a outra parte, outro cônjuge construído, é dela. Né? Da mesma forma, tudo que era dela continua sendo dela. Ok? O regime da separação obrigatória de bens, ele pode ser escolhido pelas partes, não é isso? Né? Ou facultativo, né? O regime da separação de bens, melhor dizendo, o regime da separação é o gênero, e ele pode ser facultativo, ou seja, as partes assim optaram por escolher esse regime, então, ou esse regime pode ser obrigatório, ou esse regime pode ser, né, imposto pela lei, ok? O Código Civil estabelece hipóteses, né, nas quais o regime de casamento é obrigatoriamente, né, o da separação de bens. Está lá no artigo 1641 do Código Civil. Vamos abrir. Né? Abre aí para você ver. É obrigatório o regime da separação de bens. Cuidado que tem uma alteração recente. Não tão recente, né? 2010. Foi recente para mim porque eu estava me formando um pouco antes. Aí depois mudou. E aí peguei bem essa mudança. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento das pessoas que contraírem com inobservância as causas suspensivas do casamento. Você vai estudar isso depois, né? Existem momentos que você não pode se casar, quando você ainda não separou do outro. E se você não é nessa situação, você não pode se casar. E se acontecer, o regime de casamento vai ser esse. Das pessoas maiores de 70 anos, né? Aí, aqui não saiu para você. O inciso 2 está riscado, porque eu peguei esse artigo lá do Código do Planalto, né? Que é o site oficial da Presidência da República. E aí aparece riscado o inciso 2, eu colei aqui, não apareceu. E vai aparecer embaixo. O inciso 2 é em vigor, né? Que é o de baixo, das pessoas maiores de 70 anos. E de todos aqueles que dependerem de autorização judicial para poder se casar. Então, pegar o exemplo mais comum, é o maior de 70 anos. O maior de 70 anos, se ele vir a se casar, ele pode? Pode. Só que a lei determina que o regime de casamento é da separação obrigatória. Aí é o inverso, né? Aqui o raciona. Por que a lei diz isso, né? Que se casar sobre esse regime, ele também não vai poder constituir uma sociedade, ok? Então, vamos voltar aqui para a nossa matéria. Quem está casado sob o regime da separação obrigatória não pode constituir sociedade com cônjuge ou com terceiros.
Por quê? Porque aqui eu tenho, lá o primeiro exemplo, o problema era uma confusão patrimonial. Aqui eu quero uma separação patrimonial. Lá eu poderia confundir, aqui eu quero que seja separado. Quando eu instituo essa separação de bens, eu estou querendo proteger essa pessoa, né, maior de 70 anos, que teoricamente, a princípio, é vulnerável, né? Então, presume o legislador que uma pessoa com mais de 70 anos, ela pode sofrer lá o famoso golpe do, né, golpe do baú, não é isso? Vem a novinha, já viu essa história, né? E casa com um velhinho, um coroa. Isso pode, né, parecer, né, uma fraude, pode parecer um golpe do baú. E aí o legislador protege essa pessoa no sentido que ela não pode se casar para poder fazer a confusão patrimonial. Imagina, então um senhor de 75 anos vai lá e se casa com a separação, com a comunhão universal de bens com uma novinha, sofre lá um golpe do baú, né? Não vou nem imaginar que ele está apaixonado, imagina que é o golpe do baú. E aí, isso pode? Não pode. Isso vai acontecer? Não vai. Por quê? Porque legalmente isso é proibido, né? Mais de 70 anos o regime é da separação obrigatória de bens. Vamos voltar aqui para a nossa matéria. Vamos pensar o seguinte, então eu com 75 anos não posso me casar com a novinha que eu arrumei, né? Brincadeira, claro, né? De 25 anos sobre esse regime. Por quê? Porque a lei me protege, certo? Se eu me casar, só vai ser sobre o regime da separação obrigatória de bens. Aí o que eu faço? Então eu monto uma sociedade, certo? Eu poderia pensar isso, né? Se eu fizesse isso, eu estaria tentando fraudar a lei. O que eu faço? Eu monto uma sociedade junto com ela, pego o meu patrimônio e destino para a sociedade. Se eu pudesse fazer isso, eu estaria fazendo o quê? Eu estaria desviando ou desvirtuando a proteção legal. Então, como, de novo, né, a sociedade é uma comunhão de patrimônio, não é isso? Então, eu vou ser sócio, né, de você. Eu pego uma parte do meu patrimônio, você pega uma parte do seu patrimônio, ou você nem precisa dar patrimônio nenhum, às vezes quem aporta o patrimônio é só um dos sócios, né? É possível isso. E a gente vai ser sócio no empreendimento. Né? Teoricamente, eu coloco um pedaço, ou teoricamente você coloca um pedaço, mas eu posso montar um negócio e eu colocar todo o capital e você apenas trabalhar. Certo? Existe essa possibilidade. Então, o que a lei proíbe? Que eu, tentando desvirtuar a proteção legal de separação patrimonial por ser maior de 70 anos, ou das outras hipóteses, né? 70 anos é só um exemplo, ou seja, eu estou no regime de casamento de separação obrigatória de bens, eu tentasse me casando com aquela pessoa ou constituindo uma sociedade com um terceiro indicado por ela, eu tentasse confundir, né, o patrimônio, eu tentasse desviar o patrimônio, eu tentasse direcionar patrimônio para essa sociedade diretamente com ela, né, um cônjuge ou com um terceiro. Deu para entender, né? É claro que a regra é clara, né? Não tem muita discussão, decorar. Casamento, pode, né? A pessoa casada pode constituir sociedade com os cônjuges ou com o terceiro? Depende do regime. Vai poder se o regime for da separação. Separação o quê? Né? Separação vai poder? Vai poder se da separação for da separação convencional. Vai poder se o regime for da, né, do final dos aquestos, lá que a gente comentou, né, da participação final dos aquestos. E vai poder se o regime for da comunhão parcial de bens, tá? Então, cuidado, tá? Essa é a regra do jogo e o que eu queria que você entendesse é o porquê, né, o fundamento aí desta norma, ok? Então, o fundamento dessa norma nada mais é do que proteger o patrimônio, né, dessas pessoas, é fazer com que esse patrimônio de fato fique, né, separado. Isto porque o sistema, né, de sociedade faz com que as pessoas misturem patrimônio, confundam patrimônio, unam o patrimônio. E isso, né, algumas vezes vai estar vetado, proibido, ok? Então, 977, novamente, faculta-se aos cônjuges contraírem sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado sob o regime da comunhão universal de bens. Outra coisa, né, decorrente disso. O empresário casado, no artigo 978, pode, sem consentimento do seu cônjuge, né? Sabe como é que chama o consentimento do cônjuge? Também é importante. Chama outorga uxória, né? Ou uxória.
outorga uxória ou outorga uxória é o consentimento do cônjuge para atos, né? Atos de alienação de patrimônio. Regra geral, né? Dependendo, quando você casa, o que acontece? Dependendo do regime de casamento, obviamente, acontece o quê? Acontece a união patrimonial, como eu já disse. Então, se eu sou casado no regime da comunhão parcial de bens, todos os bens que eu adquiri durante o casamento são, né, meus, meu e do meu cônjuge, correto? Então, eu sou casado sob o regime da comunhão parcial de bens. E aí eu adquiri patrimônio, certo? Em comum. Qual é a discussão aqui do 978? Indiretamente, esse patrimônio também é da minha esposa, não é isso? Então, sou casado sob o regime da comunhão parcial de bens, ok? E eu tenho uma sociedade, uma empresa, né? É constituída através de uma sociedade, ok? Um terceiro, com João. Quando a sociedade, né? Quando eu, na condição de empresário, alieno bens da sociedade, teoricamente eu não estou alienando bens, né? Indiretamente pertencentes a meu cônjuge. Em outras palavras, né? A lei dá liberdade para o empresário para quê? Para permitir que ele faça negócios empresariais sem ter que pedir autorização do cônjuge. Regra geral, quando eu caso sob o regime da comunhão parcial de bens e eu vou alienar, gravar, né? Eu vou fazer alguma discussão patrimonial, né, nos bens que são nossos, eu preciso da anuência do cônjuge, né? Já viu isso? Então, por exemplo, se eu tenho imóvel e aí eu sou casado sob o regime da comunhão parcial de bens, eu quero vender esse imóvel, o que eu preciso fazer? Eu preciso da autorização do cônjuge. Então, toda vez que uma pessoa casada, ainda que o bem esteja só no meu nome, hein? Cuidado. Uma coisa se o bem estiver no nome das duas pessoas. Então, ambos são proprietários, né, do imóvel. Eventualmente, o bem pode estar só no meu nome, mas por eu ser casado, ainda que o bem não esteja, né, no nome da minha companheira, da minha esposa, né, eu preciso da concordância dela. Já ouviu falar sobre isso, né? Isso é o que a gente chama de outorga uxória, né? O que é outorga uxória, né? É a necessidade, né, que a pessoa precisa, né, de autorização do outro para poder alienar, para poder gravar com ônus reais, né? Então, por exemplo, quando você vai fazer um empréstimo na Caixa Econômica Federal, e aí a Caixa Econômica ela faz o quê? Ela te empresta o dinheiro, só que ela exige que você conceda para ela um direito real de garantia, não é isso? Você vai lá comprar um imóvel, né? Você quer comprar um imóvel, você fala para a Caixa, me empreste o dinheiro para comprar o imóvel? Ela fala, empresto, né? Só que você vai conceder a mim, Caixa Econômica Federal, um direito real de garantia. Já estudou direitos reais de garantia? Hein, pessoal? Hipoteca? Não? Então você ainda vai estudar. Hipoteca, aval, hipoteca, anticrese, né? Alienação, entre outros direitos reais de garantia. O mais comum é a hipoteca. Então, o que é o direito real de garantia? Hipoteca é quando grava-se no bem um direito sobre o bem para a pessoa que fez a hipoteca. Então você, quando, né, a Caixa te empresta o dinheiro, ela só te empresta o dinheiro com a condição, né, apenas e tão somente se você conceder a ela um direito real de garantia. Qual é o direito real de garantia? A hipoteca. Então a hipoteca, né, dá à Caixa o direito de executar aquele bem, que é o imóvel que você está comprando, caso você não pague as prestações do seu financiamento, ok? Então quando você, né, faz tudo amarradinho, ela te empresta o dinheiro, mas e ao mesmo tempo você concede a ela a hipoteca, né? E essa hipoteca permite que, caso você não pague, que aquele imóvel que foi gravado, né, com aquela hipoteca seja objeto de garantia daquela dívida, certo? Então, gravar com ônus reais, né, gravar de ônus reais dos bens imóveis é o exemplo da hipoteca. É gravar com um gravame, né, um ônus, né, real de coisa, o bem imóvel. Depois você vai ver isso daí. Alienar é a venda, né?
entrar com uma ação. Então, a construtora, que você comprou um imóvel e aí você está discutindo alguma coisa da construção. Também a parte tem que participar, né? Prestar fiança ou aval. Em resumo, fiança ou aval são espécies de garantia, né? Parecido com gravar com onça, que a fiança ou aval difere da hipoteca, porque a hipoteca é um direito real, é um direito sobre a coisa. E a fiança ou o aval são coisas diferentes, mas elas são garantias pessoais, enquanto lá é uma garantia real sobre a coisa. Real é coisa, né? Então, uma garantia pessoal, fiança ou aval, quando alguém se compromete em pagar determinada dívida. Aí tem diferença, né? Fiança é um direito, é uma garantia contratual, Código Civil, e aval, uma garantia empresária, né? É lá para os títulos de crédito. O pessoal do direito vai estudar isso em empresa 3, né? Que é a melhor notícia da noite, né? A empresa está só começando. Estamos em empresa 1, vai ter empresa 2 ainda, empresa 3, você vai estudar aval, e ainda tem empresa 4, tá? Pode ficar feliz pro resto da noite. Brincadeira, né? Ou fazer a doação, né? Ou seja, doar um bem. Então, perceba, eu preciso da chamada outorga ou xória, regra geral, sempre que eu vou, né, gravar ou alienar, né, qualquer bem daquelas pessoas que estão casadas, exceto no regime de separação absoluta. Aí voltamos lá para o artigo 978. Eu sou empresário, sou casado sob o regime de comunhão parcial. Será que eu também preciso da autorização do meu cônjuge para poder, né, negociar os bens da minha empresa? Essa é a discussão. É porque, indiretamente, metade de tudo que é meu é da minha esposa, certo? E se eu estou vendendo o imóvel da minha empresa, indiretamente eu estou vendendo o imóvel dela. Concorda? Certo? Indiretamente. Aí a lei diz que não, eu não preciso da autorização dela. Pensa bem, né? Ficaria inviável o empresário, toda vez que fosse negociar, ter que pedir autorização do cônjuge. Então, nesse sentido, não, né? O empresário pode, sem a necessidade, 978, né? Da outorga do cônjuge ou da outorga xória, qualquer que seja o regime de bens, alienar os bens imóveis que integram o patrimônio da empresa ou gravá-los com R$ 11, ok? Obviamente que aqui eu estou falando do patrimônio da empresa, certo? O patrimônio da empresa ele é livre de ser negociado sem a necessidade da outorga do cônjuge. Deu para entender a diferença, né? Uma coisa é um apartamento meu que eu tenho, certo? E aí eu comprei no meu nome, só que eu era casado. Então, ela tem que concordar, certo? Dependendo do regime de casamento, obviamente. Outra coisa é uma casa, um galpão, um terreno que foi comprado em nome da empresa, que o patrimônio da empresa tem uma outra pessoa jurídica separada aí, né? Muitas vezes que vai separar. Ou mesmo que seja pessoa física, por pertencer ao patrimônio da empresa, a lei, o legislador, né, isso, entendeu que ele precisava de flexibilidade. Entendeu que é muito comum o empresário vender, comprar, pagar um empréstimo e dar aquele bem, né, como garantia. Então, ele tem uma liberdade aí de atuar sobre o patrimônio da empresa, não dependendo da autorização do cônjuge, diferente de como ele tem, né, da obrigação que ele tem de fazer isso quando não se trata de patrimônio da empresa, certo? Ok? Então, isso é importante. O 979 vai falar que o registro civil, né, além de no registro civil, serão arquivados e averbados no registro público de empresas pactos e declarações antinupciais a título de doação, herança, né, legado, de bens com cláusula de incomunicabilidade ou inalienabilidade. Vamos lá. Eu já te falei, na aula de registro, tenho certeza que você se lembra disso, que existe um arquivo público das coisas. Então, a lei, o legislador, na sociedade, determinou que documentos têm que ser produzidos e arquivados para as pessoas terem conhecimento. É para dar segurança. Então, toda vez que alguém nasce, existe o registro do seu nascimento, não é isso? Lá no registro civil de pessoas naturais. As alterações do seu estado, né, civil também são registradas lá. Então, quando você se casa, né, você deixa de ser solteiro, não é isso? E passa a ser casado. Isso, né, essa sua mudança de estado civil, ela é registrada também no registro civil, certo? Por que isso é feito, né? Porque isso tem interesse seu
diretamente com o seu cônjuge, porque você vai ali confundir patrimônio, né, ou não, e de terceiros. Uma pessoa que vai emprestar um dinheiro para você, muitas vezes, né, ela tem interesse nisso. Uma pessoa que vai comprar um imóvel de você, ela precisa saber qual é o seu regime de bem, porque dependendo do regime de bens que você tenha casado, né, ela vai ter que ter a autorização do seu cônjuge, percebeu? Então uma coisa está ligada com a outra. Da mesma forma que eu tenho o registro dos atos constitutivos, né, dos registros dos atos civis, eu também tenho os registros empresariais. Aí a gente já discutiu isso, né? A lei criou um registro empresarial para um registro da atividade das empresas, né? Inclusive que ficou a cargo do próprio Estado, né? Que é a junta comercial. Então, na junta comercial, eu vou ter todo o registro das atividades empresariais. Então, uma empresa, quando nasce, né, assim como você que tem lá um registro do seu nascimento, a empresa também tem um registro do seu nascimento, que tem outro nome, né? A gente já viu. Então, o registro do seu ato de constituição. O nascimento da empresa, entre aspas, é, na verdade, o seu registro do seu ato constitutivo, certo? Como ela nasce para o direito civil. Ela nasce com um registro, certo? Do respectivo ato constitutivo. E o que diz a lei? A questão do patrimônio, ou do regime de bens, né, das pessoas que são empresárias ou sócias de uma sociedade empresária, elas são importantes, né? Por quê? Porque isso vai afetar, muitas vezes, a responsabilidade dessas pessoas. E, portanto, a lei exige que também seja registrado no registro público de empresas mercantis, né, que a gente já viu lá, a cargo da junta comercial, os pactos, né, e declarações antinupciais. Então, você vai ver também lá no direito de família que eu posso me casar e fazer um pacto antinupcial, ou seja, dizer que vai ser, né, do meu patrimônio. Eu posso escolher os regimes legais, que são esses que a gente já viu, né, comunhão universal, comunhão parcial, né, ou posso dizer, estou casando, e tenho duas casas aqui que são anteriores, e essas duas casas o bem são incomunicáveis, né, são só minhas, o restante não é. Então eu posso criar uma regra, né, de regime de bens, ou eu posso fazer um pacto antinupcial. Esse pacto antinupcial, ele também tem que ser registrado lá no registro público de empresas. Por quê? Porque isso vai, muitas vezes, né, influenciar na responsabilidade minha de empresário quanto às dívidas. Tudo que tem a ver com o meu patrimônio. A doação é isso, né? Toda vez que eu dou um bem para alguém, isso influencia no meu patrimônio. E por que eu tenho que fazer isso? Né? Por que a lei exige que isso seja feito? Porque isso influencia na minha responsabilidade. Lembra que o empresário, ele vai, né, ter responsabilidade pelas dívidas da empresa, ou ilimitada ou limitada, mas existe uma responsabilidade por parte do empresário com relação ao negócio que ele montou. Então eu monto um negócio, então eu vou responder ou pelas dívidas com uma parte do meu patrimônio que eu já disse qual era, já destinei, ou eu vou responder para o meu patrimônio todo, né, por todas as dívidas com todo o meu patrimônio. Por quê? Porque eu não limitei, ou aquele modelo empresarial que eu adotei não permitia a limitação. Então, em resumo, por isso que a lei manda arquivar esses documentos que vão afetar o meu patrimônio no registro de empresas, registro público de empresas mercantis. Tá? E tem outros exemplos aí que a lei fala, né? Cláusulas de incomunicabilidade. Né? Então, eu posso gravar um bem, né, dizendo que o bem não vai se comunicar com ninguém que eu cause, né? Ou que não pode ser vendido. Isso não é muito comum, mas é possível. Tá? Então, a gente fecha aí essa questão, né, do artigo 977, 978, 979 e 980. Estão todos ligados, né? É tudo decorrente a isso. A sentença que decretar ou homologar a separação judicial do empresário e o ato de reconciliação não podem ser opostos a terceiro antes de ser arquivado e averbado no registro público de empresas mercantis, né? Então, para finalizar, o legislador faz o quê? Inclusive, se você se separar, né, e aí lá vai constar como é que ficou o seu patrimônio. Você tem que averbar isso lá no registro público de empresas mercantis também, né? Então, o ato de separação, né, decretação da separação, né? É porque a gente usa mais o divórcio, né, que é a expressão atual. Lá o divórcio ele vai ser o quê? Por quê? Porque no divórcio vai ficar consignado o patrimônio, né, daquela pessoa, daquele empresário. Esse patrimônio, né, ele tem que ser comunicado também lá
para fins de responsabilização. Como é que eu faço isso? Averbo no registro público de empresas mercantis. Observe, né, que a lei fala que eu não, né, imagine que eu me separei, né, eu venho a empreender, montar uma empresa, imagine que venha a ter uma penhora num patrimônio que é meu, né, mas foi em razão do divórcio passado pela esposa, ex-esposa. Ela pode dizer, esse patrimônio não, né, não pode ser penhorado, né? Ela pode opor aquela penhora? Pode, só que para isso ela tem que ter averbado o divórcio. Esse é o racional do legislador aí. Então você precisa registrar esse ato de divórcio, né, ou de separação, tá aí. Para quê? Para que isso tenha efeitos para terceiros, tá? Então toda essa questão, resumindo, né, o que a gente acabou de tratar agora? A regulamentação legal, né, do sistema de casamento, né, e responsabilidade patrimonial do empresário. Primeira pergunta é, o empresário casado pode ter uma sociedade com a esposa ou com o terceiro? Sim, desde que não seja no regime da comunhão universal de bens ou da separação obrigatória, certo? Essa é a primeira informação que a gente já falou. O que mais que a gente falou para revisar, né? O empresário, né, apesar de ter uma comunhão parcial, né, uma comunhão, melhor dizendo, né, dos seus bens com a sua cônjuge, ele não precisa da anuência dele para negociar os bens da empresa, certo? Isso é importante. E a gente, por fim, falou a questão dos registros. Né? É importante, né, registrar todos os documentos que vão alterar a sua situação patrimonial, inclusive o divórcio, né, ou a separação, como diz o código, no registro público de empresa mercantil. Então, resumo, né, esses 4 artigos vão tratar desses assuntos aqui, que são importantes, ok? Vê se ficou alguma dúvida. Vê se ficou uma dúvida. Me fala aí, para a gente passar para o próximo assunto. Achei uma questão aqui. Eu acho que você já consegue responder com as aulas que a gente deu. Questão de concurso. Diz aí qual é a resposta correta. 1 minuto. Foi quanto ao direito da empresa, a alternativa correta. A obrigatoriedade de inscrição no registro de empresário. A obrigatoriedade, né, de inscrição no registro de público de empresas mercantis da respectiva sede só se torna efetiva após o início da sua atividade? E aí, tá certo essa ou não? E por quê? Tá certo ou não? Tá errado, né? Por quê? Porque a obrigatoriedade da inscrição ela é antes do início da atividade, e não só após, lembra disso? É antes, muito bem, né? Então, o Código Civil diz assim, 966, né? É obrigatória a inscrição do registro empresário, o registro público de empresas mercantis, da sua respectiva sede, antes do início da sua atividade. Muito bem aí, falado aí pelo Lúcio. Tá errado. B. A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao pequeno empresário? Até aqui tá tudo certo, né? Quando a inscrição e os efeitos daí decorrentes? Até aqui estava perfeito, eles fazem isso, né? E colocam um erro no final. Está excluído tais benefícios ao empresário rural? Pelo contrário, né? O empresário rural tem benefícios também, né? Inclusive com relação à inscrição que a gente comentou aí, dizendo que a inscrição para o empresário rural é facultada, né? Ou seja, então, a letra B, finalzinho, está errado. Muito bem. Tá de parabéns aí você. Vamos continuar. C. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços? Me parece que acerta. Cuidado, leia todas até o final, porque em questão de concurso tem aquela, né, já viu aquela história da mais certa, né? E tem aquela que, às vezes a questão está certa, mas não responde o enunciado. Então eles fazem isso, às vezes pegadinha. Coloca uma resposta certa aqui no meio, mas a pergunta do enunciado é outra, e aí você acaba lendo e chega aqui você acha que está certa, mas não responde o enunciado, portanto não é aquela. Nesse caso eu acho que está certo. Faculta-se aos cônjuges contrair sociedade entre si e entre terceiros, ainda que tenham se casado no regime da comunhão universal de bens ou no regime da separação obrigatória de bens? E aí, tá certo ou tá errado? E qual é o erro? Não é ainda, né? É desde que não tenham contraído. Então a letra D tá errada, né? Porque é sacanagem, né? Muda uma palavra que vai mudar todo o significado. Não é ainda que, mas sim desde que. Porra, mudou do significado todo.
Eu sei que é pegadinha, mas infelizmente para o concurso é isso. Então você tem que entender o assunto, né? Não é só decorar a regra, né, da lei, mas se entender, você não vai cair na pegadinha, porque quando você ler, você vai ver que o significado vai ser outro. Então a letra D também está errado, porque não é ainda que, é desde que, e o gabarito é a letra C. Quem acertou, tá de parabéns. É difícil? Não, né? Não sei, né? Se você está achando difícil, me diz aí. Mas não é exatamente o que a gente trabalha em sala de aula. Aí, ó, todos os pontos que a gente falou. Essa questão é tudo que a gente já estudou. Perfeito. Então, tudo que a gente está vendo, né, tá aí, cara. Na prova da OAB vai cair exatamente isso. Então, faça questões da OAB, faça questões de concurso, você vai ver que é isso. Não tem milagre, né? É estudar e é o que a gente viu. Perfeito. Essa questão resumiu tudo que a gente viu até agora. Espero que você tenha gostado. Ok? Vamos então passar para o próximo assunto. Próximo assunto, galera, é a empresa individual de responsabilidade limitada. Empresa individual de responsabilidade limitada. Também chamada de EIRELI, né, que é a abreviação aí, né, disso, né? Empresa individual de responsabilidade limitada. Empresa individual de responsabilidade limitada é uma pessoa jurídica empresarial relativamente nova, né? Criada em 2011. Então, existe uma lei, 12.400, né? E 41 de 2011, que incluiu no Código Civil o artigo 980-A. Essa lei, né, ela vai instituir a EIRELI. Vamos falar um pouquinho da história da EIRELI primeiro. Antes de existir a EIRELI no Brasil, para você montar uma empresa, ou você fazia isso pessoalmente, como pessoa física, ou você era, portanto, um empresário individual. Então, em resumo, empresário individual é a pessoa física que desenvolve uma atividade econômica organizada, ok? Empresário individual era né, a forma, uma das formas. A segunda forma possível, né, de você montar um negócio era através de uma sociedade. A sociedade é uma pessoa jurídica, né, criada para o exercício de uma atividade econômica organizada, certo? Então, eu quero montar uma loja, né? Vamos pensar um caso concreto aqui. Quero montar uma loja aí de autopeça aí na Lobo Júnior, né? Vou pegar um exemplo bem concreto para você. Ou eu vou fazer isso sozinho, através, né, de um empresário individual, né? Ou como empresário individual, seria o certo, o correto de dizer. Ou eu vou montar uma sociedade. Existem diversos tipos de sociedades previstas no ordenamento jurídico brasileiro. O Código Civil vai dizer, você pode montar uma sociedade limitada, né? Aí eu vou ter que saber qual é a característica de uma sociedade limitada para ver se me interessa montar uma sociedade limitada, se é a melhor modelo, né? Se é a melhor espécie para me montar ou não. Ou eu vou montar, né? O cachorro está latindo aqui, né? Em casa é isso, galera. Ou eu vou montar uma sociedade anônima, inclusive com documentos de constituição diferentes, né? Vocês viram lá, quem fez o trabalho. Então eu posso optar por montar uma sociedade anônima. É um outro modelo de societário. Existem outros modelos societários que são pouco utilizados na prática, mas são teoricamente possíveis. Então existe lá no Código Civil a sociedade em comandita simples, existe a sociedade em comandita por ações, existe, né, a sociedade simples, né, existe a sociedade em conta de participação. Então existem outros modelos que a gente vai estudar no momento oportuno, mas o que eu quero que você entenda que ou eu monto o negócio, né, a minha loja, através da minha pessoa física e monto um empresário individual, ou eu monto uma sociedade, certo? A sociedade é uma espécie das pessoas jurídicas previstas no ordenamento jurídico. Se você se lembrar, né, você vai ver que você estudou que o Código Civil define quais são os modelos de pessoas jurídicas previstas no Brasil. Né? O que é pessoa jurídica? Né? É uma pessoa legal, uma pessoa ficta, uma pessoa de direito. Então, a sociedade identificou que muitas vezes ela precisava desenvolver atividades, e essas atividades, né, elas melhor seriam desenvolvidas
se eu direito, criasse uma ficção jurídica para ser titular desses direitos e dessas obrigações. Vamos pensar no exemplo. Você quer professar a sua fé junto com os seus conhecidos, né? Então você vai montar uma igreja, não importa qual é o tipo de religião, e aí você, para professar a fé, você concorda que a igreja vai ter direitos e obrigações que não se confundem, né, com os direitos e obrigações dos associados? Então a igreja vai ter contas de luz a pagar, eventualmente pode ter empregados, ela vai ter as contribuições lá dos associados, ou seja, a igreja é uma associação religiosa, é uma pessoa jurídica distinta, né, dos seus associados. Ela não se confunde, né, essa pessoa jurídica, que vai ter personalidade jurídica própria, direitos e obrigações próprias dos seus associados. Só tenho esse tipo de pessoa jurídica, não, tenho outros. Eu quero criar um estado, né, um município, por exemplo. Né? Imagina que estamos criando um município, tem regras para criar um município, a partir da Constituição de 88, tem que aprovar, tal. Vamos entrar nesse mérito. O município é uma pessoa jurídica de direito privado, não é isso? Perdão, direito público. Uma pessoa jurídica de direito público, certo? Também é uma ficção jurídica, assim como é o Estado, assim como é a União, assim como são outros tipos de pessoas jurídicas. Né? Então, eu tenho vários tipos de pessoas jurídicas no Código Civil. Você estudou também lá atrás que a pessoa jurídica pode ser uma pessoa jurídica de direito público ou uma pessoa jurídica que pode ser de direito privado. Ou seja, eu classifiquei, eu separei aquelas que têm a ver com interesse público e aquelas que têm a ver com interesse particular. O Código Civil, no artigo 44, define quais são as espécies de pessoas jurídicas de direito privado existentes no ordenamento jurídico. Certo? São pessoas jurídicas de direito privado. As associações, primeiro exemplo que eu dei, né? As associações de todo tipo, religiosa, né, educacional. Eu quero montar uma escolinha de futebol para as crianças carentes do bairro. Vou fazer isso através de uma associação. Aí vou ter um estatuto social, né, que é diferente do estatuto societário. Inclusive, não sei se da turma de vocês aconteceu isso, mas algum aluno de alguma turma aí mandou para mim um estatuto associativo, ou seja, de uma associação que não tem nada a ver com o estatuto de uma sociedade. Certo? Um estatuto de uma associação é para esse tipo de jurídico de privado, né? Para uma religião, para um clube, né, de uma associação educacional, esportiva, como uma escolinha de futebol. Não tem nada a ver com uma sociedade empresarial, que o objetivo é lucro. Né? Qual é o objetivo da associação? Desenvolver o seu objeto estatutário, que pode ser religioso, pode ser educacional, pode ser de saúde. Certo? Não tem nada a ver com o objetivo de uma sociedade que vai ser lucro, né? Lembra disso? Então, sociedade. Sociedade é um gênero, né? O que é sociedade? Sociedade é a união de duas ou mais pessoas que contribuem para um objeto societário e participam do resultado, não é isso? A gente vai ver mais à frente o que é uma sociedade em detalhes. Mas as sociedades, elas são a união de duas ou mais pessoas que vão contribuir para o objeto e distribuir o lucro. A associação tem lucro. Né? Então, do que se confunde, né? O que não se confunde, o que separa a associação da sociedade, né? Principalmente do objeto, né? Que não visa lucro, né? A associação não visa lucro, a sociedade visa, né? Além disso, a sociedade divide entre os sócios o resultado desse lucro. A associação não faz isso, pelo menos na teoria, né? A associação, o resultado daquela associação é para a própria associação, pelo menos em teoria. Das sociedades, eu tenho dois tipos de sociedades, que é importante para a gente. Algumas sociedades vão ser empresariais, não é isso? Eu posso dividir as sociedades em dois subtítulos aí, né? E não empresariais, também chamadas de simples, certo? Então, se o objeto da sociedade é desenvolver uma atividade econômica organizada, né, ela vai ser uma sociedade empresária. Se o objeto for, né, o exercício de uma profissão, ela vai ser uma sociedade simples. Então, eu posso ainda subdividir as sociedades. Eu tenho as fundações, né? Eu acho que você já deve ter visto também. O que são fundações? Fundações é uma pessoa jurídica de direito privado criada a partir de um patrimônio. Né? Então, eu sou muito rico e eu deixo uma parte do meu patrimônio para assistir uma fundação. Então, a fundação é, né, um patrimônio que eu deixei, né, Roberto Marinho, para poder desenvolver a cultura, sei lá, um exemplo. Né? Fundação Zico, Fundação Raí, Fundação Romário. Ele pega uma parte do seu dinheiro, cria uma fundação, essa fundação, né, é uma pessoa jurídica, vai ter um presidente, né, vai ter membros, vai ter regras, e isso é para quê? Para desenvolver um objetivo que eu queria, né, o objetivo de desenvolver o esporte, de desenvolver a educação. Não é muito comum no Brasil associações de direito privado, fundações, perdão, de direito privado, são um pouco comuns. Nos Estados Unidos tem muitas. As universidades, né, americanas, na sua grande maioria, são privadas
e tem fundações atreladas a ela. E os alunos doam, né, recursos depois que se formam, muitas vezes em agradecimento, né, ou muitas vezes porque ele foi bolsista de uma fundação, né, dessa, ele retribui, para poder continuar, né, estimulando, concedendo bolsa às pessoas que não podem pagar. Tá? Muito pouco, assim, no Brasil, infelizmente, o que eu conheço de fundação é fraudulento. Tem muito problema com relação a isso, né? Mas tem algumas. Fundaçãozinha da Zilda Armas, acho que é bem famosa, é boa, séria. Tem algumas. Organizações religiosas, tá? Aí tem uma distinção aqui, né, das organizações. Ela, na verdade, a organização, juridicamente, é uma espécie de associação, só que a lei separa. Aí, quando você estudou isso em direito civil, ou for estudar, você vai ver que tem um doutrinador que critica isso. Do mesmo jeito que eu dividi sociedade empresarial e não empresarial, e o código não separou, né, aqui, quando chega na associação, ele criou uma associação especial, né, que seria a organização religiosa. Tecnicamente, a organização religiosa nada mais é do que uma espécie de associação, ok? Partidos políticos também é uma espécie de pessoa de direito privado, né? Aí você sabe, para, né, o exercício da cidadania, né, da participação política. E o que nos interessa, chegamos até que enfim, as empresas individuais de responsabilidade limitada. Observe que a EIRELI, como eu já dito, foi incluída no Código Civil, né, a partir de 2011. Então, o legislador vai lá no artigo 44, inclui a EIRELI, né, como uma das espécies de pessoas jurídicas de direito privado, e ele vai no artigo 980A e traz regras, né, sobre a EIRELI. Então, a EIRELI, no primeiro momento, a nossa primeira informação é que nada mais é do que uma pessoa jurídica de direito privado, e as regras de constituição, né, de uma EIRELI estão no artigo 980A. Então, a partir desse inciso, eu passo a ter 3 formas, né, de desenvolver uma atividade econômica. Eu posso desenvolver atividade econômica sendo empresário individual, como já existia. Eu posso desenvolver atividade econômica através de uma sociedade, também já existia. E a terceira hipótese, eu posso desenvolver atividade econômica através de uma EIRELI. Então, eu vou ser o titular de uma pessoa jurídica de direito privado que se chama EIRELI. Tá? Então, passo a ter a terceira opção. Por que o legislador criou a EIRELI? Porque existe uma questão patrimonial, né, muito importante, né, e muito, entre aspas, ruim para o empresário individual. Não é que é ruim, na verdade, tem um sentido. Né? Eu vou te explicar agora. O empresário individual, o que entendeu o legislador da época, né, anterior, isso vem mudando, que era muito difícil, né, do empresário individual separar patrimônio. Na prática, ele ia acabar confundindo o patrimônio e, consequentemente, isso ia fazer com que, né, houvesse um prejuízo a terceiros. Então, imagine, eu montei uma loja, eu sou o único dono, eu sou o empresário individual. Segundo a lei, a minha responsabilidade patrimonial, né, ela é ilimitada. Ou seja, se eu comprar mercadorias para minha loja, através do CNPJ da loja, né? Empresário individual tem o CNPJ também, né? Ok? Apesar de CNPJ ser cadastro nacional de pessoa física, pessoa jurídica, perdão, mas a pessoa física tem CNPJ, olha que coisa, né? Condomínio tem CNPJ, que não é pessoa, né? Não é pessoa jurídica, viu? Não está ali. Então, o fato de ter CNPJ, apesar do nome ser esse, né? Olha que estranho, né? O nome é Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, mas outras pessoas que não são pessoas jurídicas têm CNPJ. Por exemplo, a pessoa física, você não tem MEI, alguém tem MEI? MEI tem CNPJ e não é pessoa jurídica. Condomínio, alguém tem condomínio? Condomínio não é pessoa jurídica e tem CNPJ, tá? Então, esquece que quando ele surgiu lá atrás, ele surgiu para que as pessoas jurídicas se cadastrassem. Com o passar do tempo, outras pessoas que não eram pessoas jurídicas passam a ter a obrigatoriedade legal de se cadastrar perante a Receita e também ganham um CNPJ, apesar de não ser pessoas jurídicas, ok? Então, eu sou empresário, voltando para o meu exemplo, e eu desenvolvo a minha atividade ali como pessoa física. No entendimento do legislador, à época, né, ia ser impossível separar patrimônio. Por quê? Porque eu ia acabar usando o carro da empresa para o meu benefício próprio. Então, o legislador entendeu, né, não importa a razão, que as dívidas da empresa seriam minhas também. Então, se eu comprasse mercadorias com o CNPJ da empresa, né, ou do seu MEI, e não pagar, esse credor
pode usar, né, ou pode exigir, ou pode penhorar, ou pode buscar o patrimônio da empresa, portanto, aquele que está no CNPJ, e o patrimônio da pessoa física. Por quê? Porque não há distinção patrimonial. Por quê? Porque a pessoa física, empresária individual, ela responde ilimitadamente pelas dívidas do negócio, ok? O que muita gente fazia antes da existência da Arere? Então, buscava montar uma sociedade. Por quê? Porque a sociedade, né, ou alguns modelos de sociedade, melhor dizendo, permitiam com que houvesse uma separação patrimonial. Que isso é uma coisa interessante para o empresário, lembra? O empresário, ele, por natureza, ele assume riscos. Por natureza, ele pega uma parte do seu patrimônio, monta um negócio, acreditando que aquele negócio vai dar resultado e que o patrimônio vai ser multiplicado. Então, eu tenho um patrimônio de 1 milhão, pego 100 milhões e monto uma loja, eu quero que aqueles 100 mil vire 200, 300, me dê uma renda, né, muito maior do que daria se tivesse em outro tipo de investimento. Né? Então, empreender é o maior investimento. Né? Empreender é a forma mais de monetizar ou rentabilizar o dinheiro, de fato. Né? Eu posso render, né, emprestando para o banco? Posso, só que o banco vai me dar um rendimento muito pouco, né? Se comparado ao empreendimento empresarial, se comparado ao negócio que eu monte. Então, eu pego 100 mil reais, monto uma loja, a loja pode me dar 5 mil de lucro por mês, por exemplo. Se eu colocar 100 mil reais no banco, vai me dar 500 reais hoje em dia, percebeu? Então, eu empreendendo com aquele mesmo dinheiro, eu vou multiplicar por várias vezes, no meu exemplo, 10 vezes o valor do resultado daquele dinheiro. Certo? Então, empreender é o grande negócio. Só que empreender é risco, né? Vou montar uma loja, vai dar certo? Não sei, depende do ponto, depende da mercadoria, depende do momento. Tem um colega que estava montando a loja, né? Tinha feito reforma, comprado os móveis, tinha pedido a mercadoria, e aí veio a pandemia. Não pode abrir a loja. Olha só, né? Então, tem N fatores que vão influenciar no resultado ou não de um negócio, percebeu? Então, se ele não tiver capital de dinheiro para bancar essa loja fechada até voltar, ele vai quebrar antes de iniciar. Olha que loucura, né? Então, verifique ou perceba como é arriscado você montar um negócio. Então, a melhor forma de eu montar um negócio e ter um mínimo de risco ou ter um risco controlado é eu montar uma empresa na qual o meu risco ele é controlado, ele é limitado, ou a minha responsabilidade ela é limitada. Então, as pessoas iam, né, montar negócios, buscavam um negócio que ele pudesse limitar a sua responsabilidade. Essa hipótese não existia de forma individual, só existia através de sociedades. Então, a maioria das pessoas, né, antes dessa lei, montavam sociedades limitadas, que é uma das espécies de sociedades que permitem, né, a responsabilidade patrimonial limitada. Existem outros modelos que também permitem, como, por exemplo, a sociedade anônima. Tá? Existem outros modelos que não permitem, ou seja, que a responsabilidade ela é ilimitada, assim como é empresário individual. Por isso que você via, né, talvez você já tenha visto isso, uma sociedade com dois sócios em que um tem 99,9% da sociedade e o outro só tem 1%. Esse 1% às vezes era da mãe, né, do irmão, do filho, da esposa, do marido, e esse 1% era só de papel, né, não era de fato. De fato, aquele sócio nunca foi na sociedade. De fato, aquele sócio não... Posso ter uma sociedade que a pessoa tenha contribuído com 99% do capital social e o outro só tenha contribuído 1%. Na teoria eu posso, mas na prática isso acontecer de forma o quê? Né? Irregular, de forma fraudulenta, de forma que o empresário que era de fato individual, mas de direito para buscar uma proteção patrimonial, ele constituía esse modelo de sociedade aí, limitada, né? Para quê? Para proteger o seu patrimônio individual, para ele estar num sistema de responsabilidade patrimonial limitada. Então eu pegava, montava uma loja, aí o que eu fazia? Montava uma sociedade limitada, colocava alguém como sócio de 1%, por quê? Porque só aquele patrimônio que eu destinei para a loja que responde pela dívida. Já discutimos isso. Eventualmente, pode ser que mesmo dentro de uma sociedade limitada, ou seja, que a minha responsabilidade patrimonial é apenas aquilo que eu investi, ou me comprometer a investir, eu posso ser responsabilizado? Posso, mas aí é uma situação excepcional. Aí é uma situação de desconsideração da pessoa jurídica. Aí é uma situação em que o juiz, no caso concreto, né, verifica que houve confusão patrimonial, né, ou que houve
abuso da personalidade e naquele caso concreto ele venha me responsabilizar. Mas não é a regra geral, certo? A regra geral é que os 100 mil que eu investi é o que responde pelas dívidas. Por isso que um banco, quando vai fazer um empréstimo, por exemplo, pede o contrato social não só para saber quem é o sócio, mas para saber também qual é o tamanho do patrimônio daquela empresa. Se a empresa só tem 100 mil de patrimônio, o banco vai emprestar 200? Óbvio que não. Vai emprestar 30, 40, porque teoricamente é aquele capital social que, em regra, responde pelas dívidas. O banco vai além, né? Ele não só confere o capital social para ver se é proporcional, né, ao dinheiro que ele vai emprestar, mas ele também exige garantias, ele exige o avalista, que é o sócio garantindo o direito, né, garantindo a dívida. Então, olha só, eu posso ser sócio de uma sociedade limitada, em que tem 100 mil de patrimônio e que pegou 50 mil emprestado do banco. Teoricamente, a sociedade só vai responder com seu patrimônio. Só que o banco me inclui na dívida como pessoa física, como um avalista, né, ou como fiador, depende da hipótese. Aí é diferente. Aí eu respondo 100% pela dívida, não por ser sócio, mas sim por ser avalista. É outra situação, tá? O banco é mais esperto que a gente, ele tenta blindar aquela dívida de outra forma, ou conseguir outras garantias. Então, tudo isso foi importante, né? E isso foi o preâmbulo, né? O início, o surgimento da Eireli. O que o legislador pensou? Mas, mas será que é razoável isso, as pessoas ficarem fraudando, né, a lei? Não é razoável. Então, eu preciso criar um modelo, né, criar um sistema em que a pessoa possa empreender sozinho e ter uma proteção patrimonial. Por isso que no início, né, por isso que a Eireli, quando surgiu, ela criou regras, né, para fazer isso. Então, a primeira regra, né, que diz respeito à Eireli é ao montante de capital mínimo, né? Ou seja, a Eireli, segundo o legislador, ela até pode existir, só que ela vai ter que ter um capital social mínimo, um capital mínimo. Por quê? Porque a Eireli vai ter dívidas e como a Eireli vai ter vai dar ao seu titular uma responsabilidade limitada, entendeu o legislador a época que ela precisava de ter um capital razoável, que desse para pagar algumas dívidas, por exemplo. Por isso que houve aí um valor mínimo de capital social para a Eireli. A Eireli é o único modelo, né, empresarial que a lei exige um capital social mínimo. Eu posso montar uma sociedade com R$ 1.000. A lei não existe. Eu posso montar uma empresa individual com R$ 1.000, com R$ 10.000, com R$ 5.000. A lei não existe. Para a Eireli, a lei exigiu um capital social mínimo de 100 vezes o valor do maior salário mínimo. Por quê? Porque entendeu-se, né, ou pensou-se à época que era um valor razoável para você ter um negócio e esse negócio, vamos dizer assim, parar de pé, e esse negócio ter patrimônio mínimo suficiente para pagar as dívidas. Claro que isso é muito relativo, né? Tanto que depois vai cair em desuso, a gente vai ver. Porque depende do negócio, R$ 100 mil, né, ou 100 salários mínimos, né, que dá um pouco mais, não é suficiente para pagar as dívidas. Mas foi um parâmetro, porque se fosse mais que isso também, você ia inviabilizar a criação de uma ideia. Então vamos lá para a lei, né? Diz o artigo 980-A, que foi o artigo que foi incluído pela Lei 2.441 de 2011. Assim, a Eireli será constituída por uma única pessoa, titular da totalidade do capital social. Então a gente diz o seguinte, que a Eireli tem um dono, a Eireli tem um titular, né? A Eireli vai ser constituída por um único titular. Isso é importante, por quê? Né? Porque ela vai se diferenciar da sociedade, que, regra geral, pelo menos nessa época, né, a sociedade ela era constituída por 2 ou mais pessoas. A gente vai ver também, né, quando você aí na doutrina que eu passei, você vai ver que algumas sociedades, alguns países, eles ao invés de criar a Eireli, eles permitiram que a sociedade, né, fosse com uma pessoa só. Então vamos lá, de novo. No modelo jurídico adotado pelo Brasil, a sociedade é sempre a união de 2 ou mais pessoas, em regra geral, certo? E no modelo jurídico adotado pelo Brasil, nessa época, eu criei uma terceira pessoa, que é o Eireli. Em alguns países, eu não tenho Eireli, e como é que eu faço para uma pessoa sozinho montar um negócio e ter responsabilidade patrimonial? O que eles fizeram? Eles permitiram que a sociedade fosse criada por uma pessoa. É a chamada sociedade unipessoal, ok? O Brasil agora, recentemente, fez essa permissão. A gente vai ver, ok?
Mas lá em 2011 isso não existia. Então, lá em 2011, no primeiro momento, o que aconteceu? Você manteve o sistema, né, em que a sociedade é a união de duas ou mais pessoas e você criou uma Meirelles, certo? Então, vamos, né, devagar. Então, para mim montar uma Meirelles, o que eu vou fazer? Vou ter uma pessoa como sendo seu titular. Primeira coisa. Segunda coisa, né? Essa pessoa vai ter que constituir um capital social. Então, para a Eireli, né, você tem um documento de criação também, um ato constitutivo. E nesse ato constitutivo, você vai dizer que o seu capital social é de, no mínimo, 100 vezes, né, o valor do maior salário mínimo, que hoje está 1.045, se eu não me engano, não é isso? Você vai multiplicar isso por 100. É pouco dinheiro para montar uma Eireli? Não, né? Assim, eu acho que é bastante dinheiro. Se você pensar que os pequenos negócios, que são aqueles negócios que as pessoas fazem sozinho, difícil. Pode ser que tenha uma pessoa que sozinha tem um grande negócio? Pode, mas não é regra. Então, eu vou montar uma loja, né? Vou montar um bar, vou montar uma mercearia, né? Um negócio pequeno, que muitas vezes eu até montaria com um capital menor, mas a lei só vai me permitir eu montar uma Meirelles se eu tiver pelo menos esse patrimônio. Não tem jeito, galera. É decoreba. Tem que saber esse requisito, tem que saber esse patrimônio, ok? Porque foi uma exigência legal do legislador para você poder constituir uma Meirelles, ok? Foi uma exigência legal do legislador para poder constituir uma Meirelles. Nem sempre foi assim, né? Aliás, né? Antigamente você nem podia montar uma Meirelles se você não tivesse o capital social mínimo. Por muito tempo, discutiu-se se a Eireli poderia ser montado por uma pessoa jurídica ou se a Eireli poderia, né, em outras palavras, essa única pessoa que está aí no artigo 980A é uma única pessoa física ou é uma única pessoa jurídica? Alguém sabe dizer? Tá aí ou tá assistindo o live? Então, galera, por muito tempo se discutiu isso, se essa única pessoa física era uma pessoa jurídica ou se essa única pessoa física era, né, poderia ser uma pessoa jurídica. Agora, né, já tem um posicionamento no sentido de que a Eireli pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Eu vou mandar no grupo um artigo bem interessante sobre isso, que é sobre a possibilidade, né, da Eireli live do Raça Negra aí, tá vendo? Raça Negra foi ontem, pô. Tô sabendo, pô. Então hoje, né, lembra do Departamento Nacional de Registro do Comércio, ou Departamento de Registro Empresarial, que a gente comentou? Ele pacificou esse entendimento no sentido de que é possível a existência de uma Eireli por uma pessoa jurídica. Né? Ou seja, uma pessoa jurídica, uma sociedade que você tenha, vai lá e monta uma Eireli. Hoje isso é possível, tá? Mas isso foi bem discutido já há muito tempo. Deixa eu ver se eu consigo colocar o link do grupo. Alguém consegue colocar o link do grupo aí para o colega poder seguir? Que eu acho que vai ser mais fácil. Se puder, eu agradeço. Beleza. Acho que eu já fiz essa pergunta, né, para vocês. No artigo, ele só fala em pessoa. Sim, muito bem falado aí, Lúcio. O artigo fala uma única pessoa. Aí a discussão era, essa única pessoa é a pessoa física ou a pessoa jurídica? No começo, entendia-se que era pessoa física. E, mais recentemente, passou-se a entender que a pessoa é jurídica também, tá? Acabando aqui a aula, daqui a pouquinho eu vou jogar um artigo lá para vocês lerem sobre isso, né? Sobre essa discussão. Eu acho que dá para compartilhar aqui, né? Verdade. Vamos ver se vai sair aí. Ó, uma reportagem aqui do Migalhas de 2000.
janeiro de 2019. Tá enxergando? Alguém me responde aí pelo áudio, por favor. Constituição da Eireli por pessoas jurídicas. O novo posicionamento do DREI, né? Estão enxergando? Sim. Obrigado. Então, historicamente, o exercício das atividades comerciais se deu tradicionalmente de duas formas. De um lado, a possibilidade de exercer individualmente a atividade, não vou pular alguma coisa, depois eu coloco lá na íntegra, tá? Como pessoa natural, que é o que a gente viu. E alternativamente, através da coletividade, ou seja, mediante a associação ou criação de uma sociedade. No passado, essas figuras correspondiam ao comerciante individual e às sociedades comerciais. Com o advento do Código Civil, foram substituídas pelas figuras do empresário individual e da sociedade empresária. Né? Tudo isso aqui a gente já viu. Eu acho que é bom vocês lerem esses artigos, jurisprudências, porque vão fixando os conceitos que a gente já viu, entendeu? Isso é bem legal. E aí vou passar aqui. No Brasil, buscando enfrentar a mesma questão, inovou o seu ordenamento jurídico, propondo a criação inicialmente da Eireli, como a gente já viu, né? Também já falei tudo isso. Com essa medida, o Código Civil, em seu artigo 980-A, passou a prever uma nova espécie de empresário, distinta do empresário individual e das sociedades, mas que permite uma única pessoa ser seu titular exclusivo do capital social e, mediante esse instrumento legal, o titular passa a usufruir da limitação de responsabilidade. Vou mandar esse artigo para vocês depois. No final, acabou que travou meu computador aqui, não estava conseguindo descer, por isso que eu voltei para cá. Ao vivo é fora, né? Ao vivo dá esses problemas. No final, ele resume, né, o artigo, informando aqui o posicionamento atual, que sim, é possível constituir a Eireli por pessoa jurídica, tá? Porque essa dúvida surgiu lá atrás e isso já está pacificado, tá bom? Vou mandá-la para vocês, eu gostaria muito que vocês lessem. Então, resumindo, Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada, ou seja, que um titular, pessoa física ou jurídica, é titular de 100% das cotas e com responsabilidade, que é o mais importante, inclusive foi o objetivo, né, da criação da Eireli, e o seu titular possui responsabilidade limitada, certo? Então, características da Eireli, né? Único titular, então, características da Eireli. Único titular. Pode ser, já vimos, né, essa discussão, pessoa física ou jurídica. Não sei se é bom escrever para vocês, mas acho que fica bom, né? Capital social mínimo. Antes disso, né? Responsabilidade limitada desse titular. Por aquele 100 vezes mais capital, ou quanto for, pode ser mais, né? A lei colocou o mínimo. Limitada, capital social mínimo. 100. Resumidamente, 100 salários mínimos a gente faz assim. Na prática, na teoria, né, a lei apresenta 100 vezes o valor do maior salário mínimo. Só que existe uma lei com salário mínimo nacional e é esse que aplica, tá? 100 salários mínimos. Tem mais? Tem, né? Tem mais. Parágrafo 2º fala o seguinte: um titular de uma Eireli, ele pode montar uma segunda Eireli? Essa é uma outra questão. Uma coisa é ter uma única pessoa como sócio da Eireli. Uma outra coisa é essa pessoa ser sócio de uma, de duas, de três, de quatro, de 5 Eirelis. Percebeu, né? Então, pessoal, o parágrafo 2º diz assim: a pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar numa única modalidade dessa empresa. A doutrina critica esse parágrafo, diz assim: mas se eu vou colocar 100 mil reais, que é o mínimo exigido, né? Ou 100, hoje um pouco mais, né? Se eu tiver dinheiro para fazer isso 3, 4, 5 vezes, qual o problema, né? Não é o capital que vai garantir as dívidas. Se é o capital e eu estou colocando capital exigido pelo legislador, poderia, teoricamente, ter mais de uma Eireli.
Quem defende que não, alega que, na verdade, isso é um benefício legal, seria uma exceção, porque regra geral não poderia nem fazer isso, e, portanto, se é uma exceção, a lei pode restringir. Tá? Então, tem aí essa questão de você não pode ser sorte mais do que uma Meirelles. Tá bom? A responsabilidade, já falamos, é limitada, né? Ou seja, você tem lá a responsabilidade para aquilo que você colocou. O parágrafo 3º fala, né? 980A, parágrafo 3º, diz que a empresa individual de responsabilidade limitada também poderá resultar da concentração das cotas de outra modalidade societária no único sócio, independente das razões que motivaram a concentração. Então, o legislador já pensou assim, vai ter muita gente que tem sociedade, mas na verdade é uma sociedade só no papel, de fato não é. Então, eu vou permitir que isso seja resolvido. Como é que eu resolvo? Eu concentro as cotas. Então, tinha aquela pessoa que tinha 99% das cotas, imagina que tinha 99 cotas e o sócio tinha 1. E era aquele exemplo que a gente criou, dizendo que só foi para poder permitir a responsabilidade limitada patrimonial. Aí o que ele faz? Ele tira esse sócio, da sociedade e ele fica titular de todas as cotas. Quando eu faço isso, além de eu estar excluindo o sócio, eu estou mudando a natureza jurídica da sociedade. Então, imagina um contrato social, em que eu tinha 2 sócios, e aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma alteração contratual, excluindo esse sócio, ou seja, o sócio permanece e concentra as cotas, tudo nele, e no mesmo tempo, além de alterar a sociedade, eu estou fazendo uma alteração de natureza jurídica. Eu estou mudando o tipo, estou deixando de ser sociedade, estou virando uma Meirelles. Percebeu? Então, a lei, já sabendo que isso era possível, necessário, que isso era viável, que isso, inclusive, foi o motivo da criação da Meirelles, ela já preveu a possibilidade de criação de uma Meirelles a partir de uma sociedade através de concentração das cotas. Antes disso, antes da Meirelles, se eu tivesse uma sociedade com 2 sócios e um sócio falecesse, eu tinha um prazo de 180 dias para colocar o sócio no lugar, sob pena da sociedade se tornar irregular. Então, a sociedade, regra geral, só funcionava com 2 ou mais sócios. E aí eu tenho aí, agora a permissão da mudança, ou seja, da transformação da sociedade em uma Meirelles a partir da concentração das cotas, seja pelo falecimento ou seja pela exclusão, ou da saída voluntária desse sócio, certo? Então, isso aí é importante. Que mais, O nome empresarial da Meirelles, a lei diz que o nome empresarial da Meirelles vai ter sempre a expressão Meirelles, então eu tenho o nome da sua empresa, então Autopeças Lobo Júnior. Se for uma Meirelles, eu tenho que colocar na frente, Autopeças Lobo Júnior Meirelles, certo? Então perceba que a expressão Meirelles vai ter que estar incluída no nome empresarial utilizado. A lei diz que o nome empresarial pode ser uma firma ou pode ser uma denominação. Próxima aula a gente vai tratar de nome empresarial. E aí eu vou te explicar o que é firma, vou te explicar o que é denominação. Em resumo, denominação é uma expressão criada pelo empresário, por exemplo, Autopeças Lobo Júnior. E firma é o nome da empresa ligada à figura do dono, ou do sócio, conforme o caso. Então, sociedade de advogados, sei lá, Silva e Teixeira Advogados. Este modelo de nome empresarial é o modelo do tipo denominação. Mas não se preocupe, iremos ver isso mais à frente, na aula que vem. Neste momento, eu quero que você saiba apenas que o nome empresarial é Meirelles, o nome da Meirelles, melhor dizendo, independente de qual seja, vai ter que ter acrescido a expressão Meirelles. O restante das regras da Meirelles vão ser as mesmas regras da sociedade limitada. Então, o que tem que ter no ato constitutivo de uma Meirelles? É a mesma coisa que tem que ter no contrato social, no que couber, Então, como é que é a responsabilidade do sócio, ou do titular, igual na sociedade limitada? Então, o que o legislador fez? Ele trouxe regras especiais ou específicas da Meirelles e mandou adotar, em geral, no que couber, as regras da sociedade limitada, que é outro tipo de empresa que a gente vai ver depois. Até aqui